O ano é 1882, o mês setembro. As seguintes palavras são lidas no jornal Sunday Morning Herald, de Nova York. Há pouco tempo, uma mistura de whisky, vermute e bitters entrou em voga. Ele é chamado de coquetel Turf Club, coquetel Jockey Club ou coquetel Manhattan. A ilha, coração da Big Apple, foi cantada e representada em diversas expressões artísticas. Faço minhas as palavras eternizadas na voz de Ella Fitzgerald, na canção homônima ao drink de hoje. We'll have Manhattan. Eu sou Gustavo Zaparoli. Eu sou Felipe Romano. Sinta-se em casa, você é nosso convidado deste programa. Aceita o Manhattan? E você, vai beber o quê? Começa agora Barman das Horas Vagas. Cultura alcoólica para amadores. Fala, Zapa, tudo bem? Beleza? Tudo certo com você? Tudo bem aí? Tudo bem comigo aqui também. E aí, superado, né? O episódio de estreia, tá mais tranquilo? Mais fácil agora, né? A primeira vez foi meio tensa. Vamos ver agora se fica mais fácil. E antes da gente começar o programa, vamos ouvir aqui uma pergunta de um seguidor, de um ouvinte nosso. Fala aí. Tudo bem? Muito bom o programa de vocês. E eu queria aproveitar aqui para perguntar uma coisa para vocês. Qual drink que se faz na base do whisky? Vocês têm uma dica aí para passar no programa? Valeu, show de bola o programa de vocês. Abraço do Drix. Tá aí a participação do Drix. Obrigado, Drix, pela mensagem. A sua questão, a sua pergunta vai ser respondida neste episódio aqui. Hoje nós teremos no Barman das Horas Vagas um drink feito à base de whisky, o Manhattan. E fique ligado aqui, certamente mais pra frente em outros episódios vão aparecer outros drinks também feitos à base de whisky. Então vamos ver como é que a gente prepara um Manhattan? Eu vou passar a receita, mas você que está ouvindo, pode ficar tranquilo que a receita ela vai estar na nossa descrição do podcast. Vamos lá. Para o seu Manhattan, você vai precisar de 60 ml de whisky americano. Você vai precisar de 30 ml de vermute vermelho doce e 2 traços de angostura bitter. Esses 3 elementos ele formam essa tríade, que é o modelo do Manhattan, que foi reproduzido em muitos outros drinks, né? Essa proporção de 2 para 1 para 2. E todos esses ingredientes você vai colocar num mixing glass. O mixing glass ele é apenas um copo, né? Que você coloca lá o gelo e os ingredientes para você gelar a sua bebida. Ele não é a coqueteleira, então, mixing glass. Não, nós não chegamos ainda na coqueteleira. A coqueteleira vai aparecer mais pra frente. É lógico que se você não tem um mixing glass, digamos que é um mixing glass mesmo, você pega qualquer copo grande que caiba bastante gelo e caiba a sua bebida. Ou até se você tem uma coqueteleira, você pode usar a coqueteleira como um mixing glass. Tá, mas aí você não fecha e bate, você só usa a parte de baixo. Você só usa o copo dela, né? Para colocar os ingredientes e mexer. O correto, digamos assim, é você mexer ali até ele despertar o aroma da bebida. Você pode dar ali umas 30, 25 voltas, né, com a colher. É óbvio que isso para um nariz que é treinado, ele vai perceber que o aroma foi despertado dentro dessa mistura. E aí você deve parar já de mexer, porque o que faz despertar o aroma são 2 coisas, né? Que é a diluição. A diluição, por incrível que pareça, ela é pretendida. O que a gente não quer é uma sobrediluição, uma diluição exagerada, mas a diluição na proporção correta, ela ajuda primeiro a gente tomar o drink. Sim. E ela vai ajudar também a despertar o sabor. Então isso é
com o tempo, a gente vai ficando craque em perceber quando é que a diluição despertou o sabor daquela bebida. E a outra coisa é a temperatura, né? A temperatura também ajuda a gente a despertar os sabores no drink. Só que aqui no caso, é que nem quando você tem uma comida que está na geladeira, você esquenta esse prato de comida. Você consegue sentir, né, todo o aroma da comida, o gosto, né, ele fica muito mais explícito, né, numa comida quente. Só que aqui no caso, a nossa bebida, a gente não quer ela quente, né, a gente quer ela gelada. Você vai aumentar a temperatura usando gelo? Como assim? Isso aí tem um bartender japonês que eu vi que eles fazem isso, porque eles colocam a bebida numa temperatura, de menos 25 graus, e ele pega o gelo que tá ali a zero, menos de zero, né, e começa a esquentar, entre aspas, aquela bebida que estava a menos 25. Mas é importante saber que essas são as duas formas que a gente desperta o sabor na bebida. E é legal fazer sempre um gelo de qualidade, né? Pensa que o gelo é uma água que você vai colocar na sua bebida. Então, com que água que você está preparando esse gelo, né? O ideal é sempre fazer um gelo com uma água potável, uma água mineral, alguma coisa assim, né? Parece uma frescura, né? Mas não é. E outra coisa também é o armazenamento do gelo, né? Que se lá no seu freezer ele é todo sujo, o sangue da picanha do churrasco vai pegar o gosto no gelo, né? O aroma e estragar sua bebida também, né? Puta, nem me fala, né? Aquele cheiro de geladeira. Então. Isso aí é a pior coisa que tem. Então, e voltando à receita aqui, finalizando o seu Manhattan, você pode decorá-lo com uma cereja. Beleza. Você percebeu que na receita nós falamos em usar um whisky americano, né? A receita original do Manhattan fala na utilização de whisky de centeio, que era um grão muito plantado no estado de Nova York, né, em 1800, e eles faziam whisky com centeio. Depois veio a Lei Seca, que proibiu a produção e o consumo de bebidas alcoólicas nos Estados Unidos, de 1920 a 1933. Era proibido fazer e beber, né, nos Estados Unidos. E eles começaram a utilizar, então, o whisky canadense. Foi uma das bebidas mais contrabandeadas aos Estados Unidos nessa época. Então, sabe que até a Lei Seca, nesse período, assim, nesse ambiente da Lei Seca, foi aí que nasceram muitos coquetéis. Porque a bebida que eles faziam clandestinamente era impossível de tomar, né? Eles tinham que fazer uma bebida clandestina, não tinha muito controle, era horrível. E mais ou menos os coquetéis foram nascendo como uma forma de disfarçar O gosto mesmo. o gosto ruim do destilado. E desde então, diferentes variedades de whisky, desde que sejam americanos, podem ser usados na receita do Manhattan. Uma variedade que é muito usada hoje é o Bourbon, que é um whisky exclusivamente americano, tem até uma certificação de origem para Bourbon, igual faz com vinho, né, ao redor do mundo. Uhum. E ele tem que ser feito com pelo menos 51% de milho. Então isso faz dele um whisky adocicado, né? Isso, ele é bem mais adocicado do que o whisky de centeio, que tem até um sabor mais apimentado e mais seco, que é uma característica do grão de centeio. Então é isso mesmo, a utilização do Bourbon junto com o vermute, que é doce, né, nessa receita, ele deixa um drink bem menos seco e alcoólico do que o Dry Martini, que a gente falou no outro episódio. Ah, sem dúvida. Esse drink, o Manhattan, ele é um drink muito generoso. Nesse sentido que, assim, eu sempre falo que essa aí é a porta de entrada para quem não gosta de whisky. É um drink até o que a gente chama de um easy drink. Não só um easy drink na forma fácil de prepará-lo, mas é um drink fácil de beber. Ele não exige que a pessoa tenha
uma experiência, um paladar assim muito refinado para coquetéis. Generoso também no sentido de que você pode até usar um whisky de não tão boa qualidade assim. Você não vai pegar o whisky mais caro que tem no mercado para você fazer um Manhattan, né? Ele aceita os whiskies até de uma categoria um pouco mais baixa. E você sabe por que eles começaram a usar o Bourbon logo depois da proibição que acabou? Não, fala aí. Por causa do tempo da maturação do whisky de centeio. Eles tinham que esperar o Bourbon ele ficar pronto mais rápido. Então falaram, enquanto a gente espera o whisky de centeio ficar pronto, vamos usar esse aqui mesmo. Então, mas agora você vai me perguntar assim, mas Romano, eu só tenho whisky tipo escocês ou irlandês em casa, que na verdade é o que mais a gente encontra no Brasil, né? Aí você vai me perguntar, mas eu posso fazer o Manhattan com esse whisky? Poder pode, né? Poder pode. Você vai estar fazendo um Manhattan escocês, que ele ganha um outro nome, é o Rob Roy. O Rob Roy ele é a mesma receita, só trocando a qualidade do whisky, né? O tipo do whisky. Você vai também aproveitar essa bebida. E faça. Mesmo que você não tenha o whisky americano em casa, faça com o escocês mesmo. Agora falando sobre a história da origem do Manhattan, a gente já falou um pouquinho lá no começo, né? Existem duas lendas, vai. Uma é que o drink foi inventado em Nova York, no Manhattan Club, 1874, enquanto Jeannie Jerome estava dando uma festa para o presidenciável Samuel Tilden. Essa Jeannie Jerome é a mãe do Winston Churchill. Louco. Ela é de Nova York mesmo e uma socialite. Não existiam ainda youtubers nessa época, ela era uma... E tinha um convidado que foi para trás do balcão e começou a preparar drink para todo mundo. E uma das misturas que ele fez ali nessa festa, os convidados gostaram muito e começaram a pedir sempre que iam, outras festas, e sempre se referiam ao drink como drink do Manhattan Club. Aí, drink do Manhattan, dizem que esse foi o surgimento do Manhattan. Quantas vezes nós mesmos já fomos parar atrás do bar e inventar umas misturas, né? Então, pode ser uma história plausível, mas ela com certeza é falsa, principalmente porque a Lady Churchill nessa época estava na Inglaterra, logo depois do nascimento do Churchill, ou ela estava no parto ou batizando ele. Eu vi que essa era a resposta clássica para essa história, né? Para essa lenda aqui. Humanamente é impossível ela ter estado ali. Eu acho que ou ela estava nos Estados Unidos bebendo Manhattan, ou ela estava na Inglaterra tendo filho. Como o filho nasceu né, e é uma pessoa histórica e comprovável, acho que é mais fácil a gente assumir que acreditar que ela estava na Inglaterra. A primeira história é uma lenda, mas é uma lenda que faz parte do todo o glamour dessa bebida. E a outra história, também ao redor de 1860, 70, é que o Manhattan foi inventado por um cara, Mr. Black, e ele tinha um bar na Broadway. Também não tem como comprovar, né? Além de Mr. Black ser um nome bem difícil de rastrear, bem comum, né? É meio estranho o fato do drink ter sido criado em 1860 e ter ficado na obscuridade até 880, que foi quando ele apareceu pela primeira vez lá no Guia Modernos Bartenders do Byron. Então, assim, um drink que fez tanto sucesso, provavelmente ele teria estourado rapidamente e não ficado 20 anos, né? No anonimato, né? Até aparecer. Mas, de toda forma, o surgimento do Manhattan foi um momento de revolução na história dos coquetéis. Porque, pela primeira vez, uma bebida importada servia para dar estrutura ao drink, adicionando sofisticação, cores diferentes, doçura e um maior equilíbrio à bebida base.
e que era o vermute, né? Então... Que é o italiano, né? Isso, que é o italiano. O vermute. E ele não era, porque então, mais uma bebida pra você virar, né? Que nem um shot, tomar como uma dose num boteco. Virou algo a ser degustado casualmente, com os amigos. Mudou bem como as pessoas começaram a se relacionar com uma bebida pedida num bar, num hotel, algo mais sofisticado realmente. Uma coisa que a gente esqueceu de falar na receita, né? Que copo que usa para tomar esse drink? A gente pode usar a mesma taça Martini, né? Aquele copo de coquetel clássico. A gente pode também usar aquela taça coupe, aquela taça de champanhe antiga. E se você não tem nenhum copo, nenhum nem outro em casa, então põe, sei lá, numa taça de vinho e seja feliz. Ou então você pode até colocar ele dentro de um copo de uísque, fazer um Manhattan on the Rocks. Também não é nenhum sacrilégio. Foi o jeito que eu mais estou acostumado a ver o drink, na verdade, é num copo de uísque mesmo. Talvez por ter mais em casa, né? Eu mesmo não tenho uma taça Martini em casa esperando, assim. Mas agora você vai ter. Agora sim, você vai comprar. Agora eu tenho. Gasta R$6 e você compra uma taça dessa. Eu em casa não tenho um set todo desse de taça, né? Eu Pelo tenho menos uma, eu tenho né? dois. Eu tenho dois. Eu tenho um pra mim e pra minha esposa. E a gente já se diverte aqui com um par de taças dessa. Então, esse drink, ele funciona, né? Muita gente diz que ele funciona como um digestivo, pelo fato da doçura dele. Né, que você, após a refeição, colocaria esse líquido delicioso, doce, assim, que vai ajudar você a fechar, né, o jantar, a fazer a digestão. Mas, assim, como a gente sempre diz aqui, a gente não tem uma regra fixa, né? A gente tem linhas de trabalho. Isso, e para ajudar você a decidir qual a melhor hora, então, de tomar o seu Manhattan, chamamos a Leandro Staghetti, que preparou algumas dicas para você harmonizar o seu Manhattan. Fala, Lê! Fala, Romano, fala, Zapa, tudo bem por aí? Bom dia, boa tarde, boa noite a você, que não importa onde esteja, seja bem-vindo à coluna Beber e Comer. Beber e Comer, com Alê Staghetti. E hoje a mesa trouxe o Manhattan, um drink extremamente acessível, fácil, descomplicado de harmonizar. Não é à toa que ele é considerado um easy drink. É muito fácil preparar os pratos que vão acompanhar muito bem com o Manhattan. É versátil, mas ele tem uma aproximação que é interessante frisar com os defumados. Então, além de carne vermelha, arroz bife, pratos apimentados e grelhados, um corte suíno, por exemplo, de boa qualidade, com um molho de uísque, por exemplo, ele vai ficar muito bem. Aquela famosa costela suína defumada, assada com molho barbecue, as batatas rústicas, e o nosso famoso hambúrguer, né, que é de preferência um hambúrguer de qualidade, artesanal, de sua preferência, vai combinar muito bem com o Manhattan também. Repare que eu estou só focado ali nos grelhados, né? E por conta dessa aproximação que ele tem com o defumado, que é bem interessante de provocar essa experiência. Os veganos também podem ficar tranquilos, porque a combinação com legumes grelhados ela é extraordinariamente bem. Manhattan vai suave, vai tranquilo na hora de harmonizar com os grelhados, de legumes grelhados. Os peixes e frutos do mar também entram nessa harmonização com facilidade. Se grelhados e assados de maneira que você possa defumá-los, fica ainda melhor. Uma maravilhosa paella, um atum tataki com gergelim, uma massa com camarões e aspargos, ou um salmão com molho teriyaki, ou seja, a combinação ela é versátil e ela vai muito bem, obrigada, com o seu Manhattan. Claro, vou deixar para você uma receita, para você harmonizar aí com o seu Manhattan. Então, você vai pegar aí o lombo de porco, da copa, é importante que seja a copa por conta da gordurinha que tem na carne, e deixa ela mais suculenta, mais macia. Você vai temperar esses filés de mais ou menos um dedo de espessura
o sal e pimenta. Vai deixar na geladeira por uns 30, 40 minutos descansando. Em fogo médio, uma frigideira grossa, antiaderente, grossa porque ela retém o calor, isso é importante. Um fio de azeite generoso, vai grelhar por 2 minutos de cada lado e reservar num forno aquecido e deixa descansar. Nessa mesma frigideira você vai colocar os cogumelos, um fogo médio, vai dourar esses cogumelos ou cozinhar até que eles fiquem macios. E você vai, depois disso, acrescentar ali meio copo de vinho seco, tinto, 2 colheres de farinha de trigo, meia xícara de água, sal, pimenta e com fouet você vai misturando isso tudo até engrossar. Você vai pegar os seus filés que estavam lá reservados no forno, acomodar num refratário, num prato, seja como for, colocar esse molho que você acabou de fazer com os cogumelos, finaliza ali com um pouco de salsa e vai bem se você quiser acompanhar com um purê de batatas rústicas ou uma polenta mole, também é uma boa opção de guarnição para acompanhar. E claro, o seu Manhattan, você não vai se arrepender. É isso, espero que você tenha gostado e Zapa Romano, até a próxima, valeu, tchau! Fiquei pensando aqui agora. Será que naquele restaurante australiano famoso eu posso pedir um Manhattan para acompanhar minha costelinha defumada? Com certeza vai ser melhor do que aquele chopp aguado na canela congelada que eles servem, hein? Chopp aguado, ó, tô fora, ó, passei longe. Mano, ô Zapa, imagina que você tá num navio assim, ó, depois de dias viajando ali. Você tá chegando ali na costa dos Estados Unidos, chegando em Nova York, e aí você desce do navio e você vai ser recepcionado com um Manhattan. Acredite se quiser, mano, a bebida ela era oferecida para aquelas pessoas que chegavam de uma longa viagem assim, de navio ali nos Estados Unidos pra ser bem-vindo ali, pra ser bem acolhido, né? Parece coisa de filme, né? Bom, e por falar em filme... Você já assistiu As Branquelas? Aquele filme de comédia. Putz, na sessão da tarde, talvez. Esses dias a minha cunhada tava falando sobre um filme antigo que ela assistiu e que ela diz que lembra As Branquelas. E nesse filme fala sobre o Manhattan. É um filme de 1959 com a Marilyn Monroe que chama Quanto Mais Quente, Melhor. Então, a Branquela eu não assisti, mas esse aí eu já vi, sim. Esse filme da... então, aliás, acho que foi o primeiro, porque a Marilyn Monroe não tem quem não tenha visto uma imagem dela, né? Uhum. Mas eu aposto, pode perguntar para as pessoas se já viram algum filme dela, se já viram ela atuando. Você já viu algum filme dela, Zapa? Então, acho que não. Eu vi a cena lá, famosa, da saia voando, alguma coisa, mas também acho que nunca vi. Eu acho que esse foi o primeiro, talvez um dos poucos filmes que eu vi com ela. Ela tem... É um filme, assim, que tem uma trama meio... bem comédia, assim, sabe? Daquela época lá, dos anos 50 e tal. Um filme preto e branco. Ela faz parte de uma banda só de moças. E tem uns músicos que eles presenciam lá um assassinato, lá uns gangsters que matam um pessoal. E também o filme tem bem engraçado, que ele também ocorre, né? Ele o ambiente dele é todo nessa coisa da lei seca, né? Isso aí foi assunto para muita filmografia, para muita coisa. Então, eles têm... Todos os ambientes de bar, eles são subterrâneos. É tudo o speakeasy, né? Que chama esses bares subterrâneos. Tem fala baixo. Exatamente. Que eles servem café. É só café. Aí você vai ver lá o cardápio, o café whisky, o café gin, o café... Mas na teoria são só cafés. E aí tem uns músicos que tocam nesse cabaré aí, e eles acabam vendo um assassinato, presenciando um assassinato, e aí pra fugirem dos caras que querem matar ele, porque eles
presenciaram esse assassinato, eles se vestem de mulher e entram nessa banda só de mulheres. Ah, então acho que é isso aí que lembra as branquelas. Os caras vestidos de mulher, uma comédia água com açúcar. E uma sessão da tarde daquela época lá. E aí o mais fantástico, assim, o fenomenal desse filme é que o personagem lá da Marilyn Monroe, ela chama Sugar Cane. E ela é tipo uma alcoólatra, assim. E ela fica bebendo naquelas garrafinhas de... Sabe aquelas garrafinhas de whisky? Sei, também bem de que metal? Esconde, assim, né? Que esconde. Ela tem uma amarrada assim na cinta-liga e ela deixa cair. Eles estão numa viagem de trem, essa banda de mulheres e os dois travestidos ali. Eles estão numa viagem de trem e ela, num ensaio dentro do trem, ela deixa cair essa garrafa. E aí um dos caras assume, fala que é dele, né? Que é dela, né? Aí a maestrina fica brava, não sei o que e tal. E nessa noite que ele, né, salvou a vida lá da Sugar Cane, ela vai lá. Ela quer fazer amizade com ele e aí, de repente, de uma hora para outra, começa a aparecer todas as mulheres que tocam na banda, entram dentro da cabine desse cara e aí uma fala assim pra outra, você tem aí o seu vermute? Eu tenho aqui o meu whisky, não sei o que. Ela faz com um bourbon. Eu tenho aqui o meu bourbon e aparece uma outra lá com uma bolsa de água quente. E eles se preparam um Manhattan dentro da bolsa de água quente, como se fosse a coqueteleira, né, delas dentro de uma bolsa de água quente. Não precisa ter um mix inglês em casa. Qualquer coisa, pega uma bolsa de água quente, joga tudo lá dentro, vira num copinho e bebe. Então, o Zappa, ele tem... Lembra que a gente falou no começo do episódio, né? Dessa proporção de 2 partes para uma parte para duas gotas ali, 2 traços, né? 2 dashes, que a gente fala em inglês, de bitter, né? E em Nova York, eles usam bastante essa imagem do 2, 1, 2 para falar do Manhattan como a identidade da cidade mesmo, de Nova York. Apesar, né, da Manhattan ali é o coração da cidade, ele tem todos os a Broadway, tem ali aqueles escritórios de negócio, tem toda a parte que a gente, né, conhece de ver nos filmes ali, que muito importante de Nova York. Toda essa zona, essa área central, ela é reconhecida como o código telefônico dela é 212. Entendi. Então é um jeito bem fácil de lembrar. Acho que não tem um americano de Nova York que não saiba, né, a receita do Manhattan. 2 para 1 para 2. Então o 212 é um número de identidade ali daquela zona de Nova York. Então, e é por isso que essa proporção, ela de 2 para 1 para 2, ela se repete em muito. Até se você quiser começar a criar os seus próprios coquetéis, uma forma bem assim. Segura. Uma receita segura, assim, uma proporção segura para você começar 2 partes da bebida base e uma parte daquilo que é um modificador, né? Você pode sempre, sei lá, experimentar drinks novos usando essa proporção. Boa. O outro item que tem no Manhattan é a cereja maraschino, né? Que a gente... para decoração. E já que a gente está aqui falando bastante da lei seca, tem uma outra história interessante sobre essa cereja. O nome maraschino é porque ele vem da região de Marasca, na Croácia, essas cerejas, e elas eram conservadas, depois de colhidas, né, na árvore, num licor feito com a própria cereja, para que elas não estragassem e pudessem ser exportadas para o resto do mundo que apreciava essas cerejas bem conhecidas. Novamente, durante a lei seca, foi proibida essa cereja conservada em licor, porque os caras jogavam fora a cereja e tomavam um xaropinho ali, xaropinho de cereja. Então a indústria americana teve que se virar, né, um novo jeito de preservar,
tanto cereja quanto outras frutas. E foi aí que surgiu as frutas em calda, né? Então, e hoje em dia qualquer cereja em calda, guardada numa lata, num vidro, ela é conhecida como cereja maraschino. Virou similaridade. E aí no Brasil, né, algumas empresas já conseguem dar um jeitinho brasileiro para driblar o preço da importação das cerejas. E fazem essas cerejas com chuchu ou mamão. Putz, isso aí eu já tinha ouvido falar mesmo. E é isso mesmo, faz uma bolinha com chuchu, com mamão, né? Que não tem muito gosto e tem uma consistência parecida. Deixa ela embebida em groselha mesmo, groselha dessas baratas, concentrada, né? Concentrada. E com isso fica bem mais barato. Elas são bem utilizadas para bolo, sorvete, né? Colocar em cima do sundae e tal. Na confeitaria, né? Isso, confeitaria. Então você que vai comprar uma cereja para enfeitar o seu drink, toma cuidado. Leia direito no rótulo. Não são todas as brasileiras que são feitas assim. É bom dar sempre uma olhada lá, porque ela é mais cara, mas vale a pena. Vai fazer diferença no seu drink. Então, um negócio que eu acho legal a gente falar aqui é que, assim, essa cereja, por exemplo, ela tinha até algumas receitas mais antigas, né? Que, aliás, aquela receita que tá no livro lá do Byron, ele fala para colocar uma colherada desse líquido, né, da cereja, né? Colocar o licor, né? O licor de maraschino dentro da bebida. Depois isso já se perdeu e virou só o garnish lá, a decoração, né? Do whisky. Do whisky, não, do Manhattan. E só que assim, entre você colocar uma coisa que não é autêntica, uma coisa de baixa qualidade, uma coisa que é uma imitação, que sequer é a fruta, né? Entre colocar isso e não colocar, é melhor não colocar, né? Você pode substituir aí por um twist de limão, ou então uma pelezinha aí, uma casquinha de laranja. Mas lá na minha universidade, lá no meu instituto de artes lá, uma das coisas que eu aprendi é assim: não adianta você querer fazer uma pintura espetacular de 8 metros por 10 usando uma tinta porcaria. Porque daqui poucos anos essa tinta vai desbotar e você vai perder todo o seu trabalho. Então o que é melhor? Melhor, sei lá, na lojinha, você não tem dinheiro? Beleza. Compra aquilo que é possível comprar com o recurso que você tem. Então, ia lá, comprava um vidrinho, uma bisnaguinha lá de tinta boa, de boa qualidade, e fazia 3, 4, 5 pinturas em material pequeno, formato pequeno, e aprendia, né, lidar com materiais de qualidade. Isso tem a duração de um tempo que é um investimento, né? Um tempo largo. Eu acho que é a mesma coisa aqui nesse ambiente da coquetelaria. Se você, por exemplo, a gente falou bastante aqui de angostura, né? O que é angostura? Angostura é esse gosto amargo, né? O bitter que a gente chama, né? Esse gostinho amargo que é feito de uma... A gente chama de angostura, tem outros bitters, né? Mas o angostura ele é o mais famoso. Ele é o mais, digamos, reconhecido, mais antigo ali. Tem uma história legal que a gente pode até retomar em algum outro drink, que agora a gente já está bem avançado aqui no programa. Mas a angostura é uma garrafinha bem pequenininha, de 200 ml, e ela é cara, se você for comparar o preço do litro, né? Quanto custa uma garrafa daquela em relação a outras bebidas. E você não vai achar no mercado, né? Ali do lado da vodka, né? Não. Você tem... O lugar mais fácil é ir em casa especializada, né? Onde vende bebida importada. Ou então até comprar pela internet. Acho que é o lugar mais fácil de você comprar pela internet. Hoje em dia acho que é mais tranquilo mesmo. Pensa em comer um cachorro quente. É gostoso salsicha e pão, né? Mas se não tem o ketchup, né? Pô, dá até pra você comer, mas não é a mesma coisa, né? Sim. A angostura, ela funciona mais ou menos como o ketchup do cachorro quente. Muitos falam que ela é o sal e a pimenta da coquetelaria. Você, como a receita aqui diz, né? Isso aqui você vai usar só duas gotas, assim. Você chacoalha a garrafa, assim, 2 vezes. Dois tracinhos de angostura.
Uma garrafinha dessa que você compra em uma vez, você usando ela em casa para fazer coquetel, dura anos, e ela não estraga. Então, eu aconselho muito seriamente, você quer começar a fazer coquetel, compra essa garrafinha de angostura. Olha lá. O Manhattan tem várias versões, várias variações dessa receita base dele, né? E tem uma versão que eu gosto muito, que é o Bubbly Manhattan. Ele é feito com uma IPA no lugar do bitter. É cerveja mesmo, de verdade. É uma cerveja de preferência com bastante lúpulo, bem amarga, né? Porque é exatamente esse amargor do lúpulo da cerveja que vai fazer a vez da angostura e deixar o seu drink amargo como ele tem que ser, né? Como a cerveja tem o gás carbônico, primeiro que você não vai pôr e mexer junto, né? Você primeiro mexe o whisky com o vermute, depois você vira a cerveja. Mas e isso vai formar... É uma dica boa de falar, né? Não é uma coisa óbvia. Não... Talvez alguém alguém não tenha pensado nisso. É verdade. E o legal é que com o gás carbônico, né, vai ficar o drink com bolhas, por isso que ele é conhecido como Bubbly Manhattan. E eu gosto também porque o drink fica um pouco menos alcoólico por causa da água da cerveja, e bem gelado ele fica bem refrescante, até aqui pro verão do Brasil, né? Com o calor daqui é um drink gostoso pra gente tomar. Bom, estamos chegando ao final desse nosso segundo episódio. E aí, Romano? Pô, foi legal, né? Bom, gostei também. Foi legal. Conseguimos abordar bastante assunto até, né? Além do drink em si, falamos de gelo, qualidade das coisas. Você pensou em recomendar alguma coisa para quem tá ouvindo a gente? Sim, eu tenho... tem um documentário muito bom, chama Prohibition, que é a lei seca, já que também a gente falou tanto, né, sobre ela. É do Netflix? São 3 episódios, ele tá na Netflix, não sei até quando, né, mas ele não é da Netflix. Eu vi ele no Netflix. Eu assisti também, ele é muito bom, é longo, né, às vezes um pouco cansativo, são 3 episódios, praticamente 3 filmes, mas muito interessante, tanto sobre drinks, sobre bebidas, quanto sobre a política dessa época, né, e tudo mais. Além disso, eu mesmo vou assistir o Quanto Mais Quente Melhor, da Marilyn Monroe, para dar umas risadas aí. E ele é um filme que, inclusive, tá na minha lista de 1001 filmes para ver antes de morrer. Eu tento manter isso, sou meio maluco. Então era um já para eu riscar dessa minha lista. E você, alguma sugestão? Então, eu queria primeiro falar de música, né? A gente falou da Ella Fitzgerald, ela canta essa música muito, muito, muito famosa, né? Chama Manhattan. Ela não fala do drink Manhattan, ela fala da cidade Manhattan, mas eu acho que ela cria um ambiente, assim, muito engraçado dentro dessa música, porque ela fala de um casal de jovens, assim, que são super pobres, são pobretões, assim. Então ela cita todas as atividades gratuitas que dá para fazer dentro de Manhattan. Eu acho uma música bem divertida. Ela tem um clima, assim, bem dessa época dos drinks, do jazz. Outra coisa que eu posso recomendar também para você ouvir enquanto toma aí o seu Manhattan é Frank Sinatra. Mas se eu puder recomendar Frank Sinatra em todos os episódios, eu farei isso, porque para mim é a trilha sonora do meu bar, é o Frank Sinatra, meu. Ele canta tudo aquilo que eu acho que criou esse ambiente da bebida, da coquetelaria americana. Ele é toda construída dentro desse universo cultural que o Frank Sinatra fez parte, né? O jazz e essa música um pouco mais romântica, assim, digamos, né? Os popular. Crooners, os né? Crooners, eu vou recomendar bastante música aqui. Logo adiante a gente tem uma coisinha legal que a gente vai apresentar para vocês mais para frente, mas a gente é bastante ligado à música e eu gosto muito.
Já que a gente falou também da Lei Seca, a minha recomendação é um filme que celebra o fim da Lei Seca. Ele é uma comédia também, um filme preto e branco, né? Ele tem uma música dentro desse musical que é representado no filme. Ele tem uma música que virou também um tema de jazz muito famoso, assim, chama Cocktail for Two. E ele mostra ali muitos Manhattans ali, essa música, né? Imagina, não é só nem pra mim, né? Agora eu tô livre, né? Eu posso pedir coquetel pra 2 aqui nessa mesa, né? Celebrando essa liberdade de poder do consumo de álcool, né? E esse filme chama, né? Que eu acho que eu não falei o nome. E esse filme, o título do filme é O Segue o Espetáculo, em português. Ele é de 1934, ou seja... Bem no ano que acabou a Lei Seca. Ele chama, acho que em inglês o título dele é Murder at the Vanities. Tá legal, Zapá? Beleza, valeu, então, meu. Vamos encerrando. Chegamos ao fim. Eu queria passar de novo aí o nosso serviço, né? Que nós estamos no Instagram e no Twitter. Podcast BHV, tanto em um quanto o outro. E eu vou também passar uma maneira de vocês entrarem em contato com a gente por mensagem de voz, que é lá no nosso distribuidor do podcast, né, que é o site do Anchor, o anchor.fm/podcastbhv. Se você entrar lá e fizer um cadastro, você tem o campo para mandar a mensagem de voz. Se você mandar uma mensagem de voz legal, interessante, a gente pode até botar no ar ou até, né, fazer um episódio inteiro, só baseado aí na sua dúvida, na sua sugestão. Boa, e tá lá tudo na descrição do episódio, né? Junto com a receita do drink, a do Leandro e as nossas redes, Isso, certo? nós estamos tentando aí se estruturar aqui, mas a gente vai logo também disponibilizar uma plataforma para vocês seguirem direitinho as receitas aí. Tá legal? Valeu, Zapa. Obrigado, hein? A gente fica por aqui. Valeu, até a próxima. Obrigado a você Tchau. que ouviu todo esse episódio aqui conosco. Até a próxima. Tchau, tchau.